Lucas, capítulo de número 9, verso de número 57 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai, ou na verdade, sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixem que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, e nós nos sentimos privilegiados em poder ser alimentados no primeiro dia da semana. Nós não estamos aqui, Jesus, porque somos evangélicos. Nós não estamos aqui porque estamos em um cabreço. Nós estamos aqui de forma espontânea, porque reconhecemos a nossa dependência no Senhor. Reconhecemos a nossa necessidade de nos edificar, de ouvir a tua voz. Então, Senhor, por favor, fale aos nossos corações. Que nessa noite o Senhor tome a nossa vida. O Senhor já fez tanto até aqui, que culto maravilhoso. Obrigado por nos permitir ver tudo que o Senhor tem feito na igreja, por nos permitir adorar o Senhor junto com os nossos irmãos. Obrigado pela oportunidade que temos de te adorar em espírito e em verdade, a oportunidade que temos de contribuir, de sermos fiéis diante da fidelidade do Senhor, mas sabemos que o Senhor tem mais. Eu sei que diante dessa palavra e no findar dessa reunião, ao sentar à mesa do Senhor e celebrar a ceia, e poder refletir diante do nosso coração, para que a nossa vida glorifique o teu nome. Que o Senhor seja exaltado na exposição dessa palavra. Desde já, nós devolvemos a ti toda a honra e toda a glória, em o nome de Jesus. Amém e amém. Não olhe para trás, é o tema dessa palavra. Bom, os últimos dias, Jesus estava tratando ao coração dos discípulos. Há uma intencionalidade de Jesus nesse texto. Jesus não está falando aquilo que ele não queria e ele viu uma oportunidade, não. Jesus está em uma estação, em um bloco de realidades aonde os discípulos estão sendo tratados. É muito importante nós entendermos, diante desse texto, que Jesus, ele tinha saído do Monte da Transfiguração, ele tinha visto uma discussão sobre quem era o maior,
Os discípulos são reprovados no povoado samaritano, e agora Jesus traz um dos maiores ensinamentos a respeito de sua missão, ou da responsabilidade de um crente. Quem está questionando Jesus, ou perguntando Jesus aqui, é um mestre da lei. Irmãos, quando eu vejo um texto como esse, eu percebo que o número de crentes em Jesus Cristo seria muito menor se todos entendessem a importância da entrega. Porque a igreja não é um clube, ela é pública, você pode entrar de qualquer jeito, mas eu estou falando da igreja redimida. Eu estou falando daqueles que reconheceram a obra da cruz. Esses, se nós entendêssemos a responsabilidade da nossa entrega diante da chamada de Deus com a nossa vida, eu tenho certeza que o número de crentes é muito menor do que o número que a gente acha que é. Porque nós somos filhos de desculpas. Jesus está trazendo um dos textos mais importantes a despeito da responsabilidade de um crente. O que nós estamos falando nessa noite é sobre a minha responsabilidade, é sobre a sua responsabilidade. É muito fácil para mim e para você olharmos a rede social e a gente percebe a situação do Brasil. A gente percebe a situação de Israel. A gente percebe a situação de tantas pessoas, mas que resposta nós somos diante da necessidade das pessoas, não apenas de suprir com pão, mas de matar a fome espiritual. Não existe dor maior do que a dor espiritual, porque a dor terrena, ela passa daqui a pouco, mas a dor espiritual, ela é eterna. Se uma pessoa não voltar o coração ao Senhor, não tem outro destino senão o inferno. Tem muita gente nos velórios e está lá o caixão, tem um ente querido e está dizendo, glória a Deus, está melhor do que a gente. Nem sempre. Pode ser que ele não esteja no céu. É por isso que há uma responsabilidade diante de nós, da chamada de Deus. O que o texto está propondo nessa noite, Jesus está chamando para que sejamos filhos sem desculpas, para que entendamos o propósito de Deus, para que haja uma intencionalidade nos nossos dias, para que a gente não viva aqui na terra para encher o nosso bolso de dinheiro, para que conquistemos as coisas, para desfrutar de algo que é material, ainda que não há pecado nisso, ainda que o Senhor Ele nos proporciona isso, mas precisa ter um foco. A nossa vida precisa ter um propósito que toca o reino celestial, e é isso que Jesus está chamando para que eles pudessem viver. E é nesse contexto que eles estão justificando. Irmãos, entenda isso. Qual a nossa motivação em seguir a Jesus? De todo o coração, qual que é a sua motivação por estar aqui nessa noite cultuando a Jesus?
é se alimentar para que na segunda-feira você possa dar. É se encher, é adorar o nome de Jesus, para que você continue cumprindo a missão de Deus. Qual a nossa missão? Entenda isso. Eu quero trazer para o seu coração 4 pontos que esse texto me permite trazer ao seu coração. O primeiro deles, reconheça a sua dependência em Deus. Eu não estou dizendo a gente cantar sobre dependência. Eu não estou falando sobre um discurso vazio. Eu estou falando sobre uma vida dependente de Deus de forma integral. Olha o que o texto diz. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, ou você reconhece que você depende de Deus, ou a sua vida tem prazo de validade. Não é uma opção. Parece ser, mas não é. Ainda que você tenha escolhas, ainda que você possa decidir, entre aspas, porque na soberania de Deus, Ele que se revela, a obra da salvação é exclusiva de Deus. Mas vamos dizer, parece termos opções, mas não temos. Só há um caminho: depender de Deus, depender da misericórdia de Deus, depender do favor de Deus, depender dos livramentos de Deus. Você pode sair daqui, pagar um sanduíche para esse irmão que está do seu lado, sentar numa hamburgueria, tomar um tiro. Pelo menos toma um tiro comendo um hambúrguer, né? Misericórdia, está amarrado. Fala comigo, está amarrado. Repreendido. Fala, sai, capeta. Eu sou de Jesus. Tem outra opção. Nós precisamos depender de Deus. Jesus está dizendo: olha, você não tem onde reclinar a cabeça. Só existe um caminho para te abraçar. Só existe um caminho que é de verdade e que te traz vida. Só existe um caminho. Dependa de Deus. O texto está dizendo que Jesus está respondendo para esse mestre da lei: aceita que você é dependente de Deus. Pastor, eu já aceitei. Mas por que você está fazendo ainda as coisas conforme a força do seu braço? Por que ainda você está decidindo as coisas sem orar e sem perguntar para Deus? Por que você está entrando em sociedade que não tem nada a ver com Deus? Por que você está colocando Deus em coisas que não tem nada a ver com Deus? Por quê? Por que você está entrando em relacionamento que não tem nada a ver com Deus? É desigual. Por quê? Por que você continua infiel? Por quê? Porque a força do braço tem sobressaído diante da dependência de Deus. Nós estamos na chuva, é para molhar. Nós já reconhecemos a obra da cruz. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos entender o nosso papel diante da chamada de Deus, do chamado de Deus. Vamos pregar o Evangelho. Vamos ser nossa melhor versão, como marido, como esposa, como filho, como cidadão. Reconheça
Reconhecer a nossa dependência de Deus te faz orar sem cessar, te faz vigiar. Reconhecer a sua dependência em Deus faz você conhecer as Escrituras. Você sabe o propósito dos evangelhos, você sabe o propósito das cartas de Paulo, você conhece as Escrituras. Você não conhece só porque o pastor disse, você conhece porque ele se revelou a você por meio da sua palavra, saltou aos seus olhos, e o que você fez? Você se prostrou diante de Deus e reconheceu a sua dependência. Aleluia! A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Segundo ponto, as desculpas podem impedir o seu chamado. Isso é um fato, irmãos. É uma terceirização que não acaba mais. É uma desculpada. Estou cansado, estou velho, estou em depressão, estou sem dinheiro. Minha esposa não deixou. E a culpa é sempre da Eva. Depois chama de frouxo e fala que não é. As desculpas podem impedir seu chamado. Faça sol, faça chuva. É dia e noite. A sua vida glorifica o nome de Jesus. Você está atento à voz de Deus. Irmãos, entenda isso. Não deixe que as desculpas impeçam o seu chamado. Você pode não ter um chamado para você pregar aqui nesse púlpito. Você pode não ter um chamado de ser um pastor, mas não tem ninguém nesse auditório que não tem um chamado de Deus, uma chamada de Deus, um convite de Deus. Você pode fazer o que eu nunca vou conseguir fazer. Nunca. Nunca. Você entra em portas que eu nunca vou entrar. Você conhece pessoas que eu nunca vou conhecer. Você pisa em lugares que eu nunca vou pisar. E está tudo bem. Por quê? Porque é seu chamado. Cada um no seu quadrado. A soma do seu chamado com o meu, com o do seu vizinho, com aquele que está aí do seu lado, da sua esposa, do seu filho. Jesus ganha, o reino ganha, a igreja ganha, as pessoas ganham. E quando eu digo ganhar, eu estou dizendo a gente recebe a palavra, o outro é salvo, o nome de Jesus é glorificado, o céu é cheio. As desculpas podem impedir o seu chamado. O texto diz, mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Terceiro ponto, nunca recuse um convite de Deus. Agora, o convite tem que ser de Deus. Não pode ter cara
que seja de Deus, tem que ser de Deus. Pastor, mas eu estou sentindo uma paz. Mas não é de Deus. Pastor, mas veio um profeta, ele só faltou falar meu CPF. Pode não ser de Deus. Nunca recuse um convite de Deus. Nunca. Agora tem que ser Deus, irmãos. Todos os dias eu tenho pessoas dizendo: pastor, mas Deus falou comigo. Irmãos, quando fala Deus falou comigo, acabou. Eu vou discutir com o que Deus falou. Pastor, Deus falou comigo que eu preciso mudar de igreja. Irmão, você já não está. Pastor, Deus falou comigo que eu preciso mudar de cidade. Eu já comprei até a passagem. Irmão, se Deus falou, quem é a voz do pastor? A voz do pastor e nada é a mesma coisa. Mas é Deus. Mas é Deus. Um dia eu recebi um irmão e ele disse para mim: pastor, Deus mandou eu entregar e fechar o meu GC. E eu falei assim: mas qual o motivo? Porque eu estou sobrecarregado. E eu disse para ele: você está me comunicando ou você quer um conselho? Pastor, estou te comunicando, mas se você quiser me dar um conselho. Eu falei: pois então. O nosso dia, eu perguntei para ele, e abri a calculadora. Nós temos 24 horas no dia, vezes 7. 168 horas na nossa semana. Vamos lá. GC, ele é 1 hora, mas vamos dizer que entre o deslocamento e a comunhão, 2 horas. Falei: você serve na igreja? Ele: sirvo. Falei: na onde? No louvor. Falei: tem ensaio? Tem. Quanto tempo? 1 hora por semana. Eu disse: 3 horas você dá para Deus. Você ministra? Ele: não é toda semana não. Tem muita gente no louvor, então mais ou menos 1 vez por mês. Falei: ok, mas você serve no culto, e culto é obrigação de crente. E eu falei: você faz mais alguma coisa na igreja? Ele: não. Falei: mas vamos dizer que você faz 4 horas, 5 horas por semana. Você quer dizer para mim que você tem 168 horas e você está dizendo para mim que aquilo que te sobrecarrega é o seu GC? Você trabalha para quem? Para você ou para Jesus? Ele: ué, pastor. Eu falei: quem recebe o salário? É você ou Jesus? Ele: sou eu. Eu falei: então você trabalha para você. Você dorme quanto tempo? 5, 6 horas por dia. Falei: quem que descansa quando dorme? É você ou Jesus? É você. As outras 164 horas da sua semana é sua. É para você fazer o que você quiser com ela. E você está dizendo que o que está gerando sobrecarga é o seu GC. Mas tudo bem. Disse para ele: você quer fechar? Ele: não, pastor, eu queria. Está tudo certo. As desculpas podem impedir o seu chamado. Preste atenção. Eu me lembro que no ano de 2008 Deus me chamou ao ministério. Eu estava formando o primeiro curso que eu fiz na faculdade. Eu tive uma experiência com Deus. Eu não queria ser pastor mesmo, não queria. Mas eu tive uma experiência com Deus, e que alguns aqui já ouviram, e que não vem ao caso.
Então, eu fui pastorear em tempo integral. Larguei tudo. Eu ganhava uns R$ 1.800 na época, trabalhava, fazia estágio da faculdade e era taxista. Meus pais sempre trabalharam com táxi. Eu comecei a rodar para pagar a faculdade, trabalhava, fazia a obra e liderava na época 53 células. Não queria ser pastor. Era um membro como qualquer outro. Liderava jovens, mas tudo por ser crente. Mas Deus me chamou, o pastor me chamou, conversei, é isso, larguei tudo. Mas fui conversar com a minha mãe. Falei, mãe, está aqui a chave, eu não vou mais trabalhar com o táxi do papai não. E outra coisa, a igreja só pode me dar uma oferta de R$ 500 por mês. Você acha que ela gostou? Não. Ela era crente, mais do que eu. Conhecia Jesus, ela foi a primeira da minha casa. Ela disse, não, pelo amor de Deus, você vai ganhar menos. Você vai trabalhar lá para servir o povo, que muitos não são nem gratos. Eu falei, mãe, mas Deus me falou. Não! Mãe, com todo respeito, mas o seu não e nada é a mesma coisa. Jesus falou. Mas foi Jesus que falou. Deixa primeiro eu despedir da minha família. Jesus, não! Esse dar tchau, despedir aqui, não é chegar para o meu pai, Rodrigo, e dizer, pai, eu estou indo fazer o que Jesus quer, então tchau. Não, esse despedir no original é pedir a bênção. Ou seja, se o Rodrigo não me deixar ir, eu não vou. Esse despedir não é, já que eu vou ficar muito tempo sem vê-los, deixa eu dar tchau. Não, não era, despedir era, pai, Jesus me chamou, mas eu queria saber se eu posso ir. Imagina se eu tivesse pedido a minha mãe, eu não estaria aqui nessa noite, eu não seria pastor dessa casa. Eu não estou dizendo, isso aqui não tem nada a ver sobre honrar os pais. Tem que honrar pai e mãe, tem que falar tudo com pai e mãe, tem que pedir pai e mãe. Eu só estou dizendo que diante do chamado de Deus não existe desculpa. Pode ser pai, mãe, pode ser quem for, não pode sobressair sobre o chamado de Deus. Não. Ela é membro da igreja hoje, sempre me acompanhou, foi só o chilique na hora e falou, filho, se você decide, eu estou com você, vamos embora. A primeira coisa que ela disse, não. E Jesus disse aqui, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quarto e último ponto. O que Deus colocou em suas mãos te exige muita atenção. Tem gente que fala assim, não, prioridade é o trabalho. É mesmo. Mas as coisas de Deus também são prioridade. Não é porque é de Deus, não é porque muitas vezes a gente não ganha nada que a gente pode fazer de qualquer jeito. Jesus está dizendo, aquele que ouviu, aquele que não deu desculpas, e aquele que está fazendo o que eu estou pedindo para fazer, desses, o trabalho desses para o reino de Deus exige muita atenção.
a ponto de você não poder olhar para trás. Nada pode tirar a sua atenção. Por que muita gente sai do caminho do Senhor? Por que muita gente começa muito bem, mas daqui a pouco para, trava? Por que começa muito bem, fogo no coração, nos olhos, fazendo a obra, daqui a pouco para? Olhou para trás, exigia atenção e não teve atenção. Irmãos, é vigilância todo dia, Alexandre, não tem jeito. É todo dia, toda hora. Você tem que acordar vigilante, você tem que dormir vigilante, você tem que saber em qual mesa você está sentando, qual programa que você está ouvindo, qual filme que você está vendo, qual série que você está gastando o seu tempo. Porque uma poeira que entrar no seu coração vai tirar a sua atenção e a sua responsabilidade. Uma coisinha. Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não dá para ficar olhando para o passado, não dá para ser mimimi demais, não, olha para o autor e consumador da sua fé e vai, constante na palavra, regado de oração, de jejum, de vigilância, vai sendo conduzido, vai sendo pastoreado, vai sendo aperfeiçoado, não para, vai nesse caminho, vai, mas não pode olhar nem um pouquinho não, apenas vai. Te exige muita atenção. Irmãos, se eu pudesse resumir essa palavra, esse último ponto, você tem que sentir que a fé que você tem, o chamado que você tem, o que Jesus na beira do caminho fez com você, te chamou, tirou as escamas dos seus olhos, te trouxe para o caminho, isso te exige muita atenção. Não dá para viver em dispersão nas coisas de Deus. Não dá. É zeloso com as coisas do trabalho, com as coisas de casa, planilha tudo, as finanças, está tudo certinho. Com as coisas de Deus, eu não estou falando das coisas que você faz na obra de Deus, não. Eu estou falando da sua vida com Deus, estou falando da sua vida cristã. Se der para orar hoje, eu oro. Se não der, eu oro depois. Eu até comecei o ano achando que eu ia ler, me propondo a ler a Bíblia toda, mas nós já estamos em outubro. Meu Deus, achei que era setembro. Ano que vem eu leio. Depois eu sirvo. Eu canto dizendo que tudo é para a glória de Deus, que tudo que eu tenho é de Deus. Eu nunca abri minha casa para ter uma reunião lá, nunca assei um pão de queijo para pregar o evangelho para os meus vizinhos. Atenção, vigilância. Estamos vendo tudo. O mundo vê parte, nós com os olhos espirituais, nós estamos vendo tudo. Nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra principado e potestade. Você entra numa casa, você já vê demônio, você fala: sai demônio. Você conversa com seu filho, Deus te dá sabedoria. Você está no seu casamento, você desarma uma bomba todo dia. Seus olhos são espirituais, você tem discernimento espiritual. Você vai desarmando bomba, você vai pacificando, você vai aqui, manda uma mensagem, você manda um áudio, tudo intencional. Você senta numa mesa, mas você não entra em conversinha fiada. Você é voz de Deus, você é profeta do Senhor, você é canal de Deus. Você sabe por que você sentou? Aleluia! Não dá para olhar para trás, não dá. Passou, já era, passou.
fica lá ressuscitando, que é mala que passou na sua vida 10 anos atrás. Vira a página. Um novo destino Deus está entregando a pessoas aqui nessa noite. Jesus está realinhando caminhos aqui nessa noite. Eu literalmente vejo. Vem cá, pastor Isaías, vem cá, vem cá. Eu vejo como Jesus fazendo isso aqui, ó. Isaías indo para lá, não filho, é aqui, ó. É aqui, vai para cá. Eu vejo como Jesus realinhando caminhos aqui. Dá a volta aí, pode sentar, varão. Eu vejo Jesus fazendo isso. É como se Jesus, não, é aqui. É focado, é intencional, é cheio de visão, é cheio do Espírito Santo. Chega de perder tempo. É por isso que está do jeito que está. Sua vida, sua família e a sociedade. Às vezes eu sento para pastorear, atendo um casal e derrama aquela confusão. É tudo, é adultério, é mentira, é a confusão. Eu oro, eu aconselho, eu confronto. Acabou o atendimento, irmãos. Eu vou para casa. Para mim não aconteceu nada. Você está doido de levar o problema dos outros para minha casa? Seu casamento está com problema, o meu não está não. Focado. Essa confusão é deles, é sua, ou de alguém, mas não é minha. Não dá para olhar para trás. Nos exige muita atenção. Aí que eu viro lá, estou lá. Falei, amor, acabei de atender um casal, você tem que ver. O cara deitou, a mulher dele pegou o celular dele, mas viu tanta coisa. É mesmo, amor? É, amor. O cara estava cheio de conversinha, pá. Aí eu durmo. Acordo, estou vendo a minha esposa mexendo no meu celular. Você está doido? Essa confusão é sua, não é minha não. Vou falar, vou dar essa ideia. Não, pode ver, mas esse problema não é meu. Nós temos que aprender a entender o que Deus tem para cada um de nós. Depois que a gente entender, ninguém nos para. É até o fim. É até o fim. Esses dias voltando para casa, a Isa disse para mim assim, cansada, a gente cansada, 4 filhos, 2 dormindo, 1 chorando, porque a confusão. Ela falou, amor, será que nem um domingo a gente não pode ficar em casa dormindo? Eu falei, não. Eu falei, se eu aposentar com 70, falta 33 anos ainda. Não tem. Mas nenhum. Mas tem alguma virada de ano que a gente possa assistir os fogos? Não. É igreja, para sempre. Focado. Para sempre. Eu sei o que Deus tem. Depois que Deus falou, acabou. Pode pai tentar impedir, pode fulano morrer, pode ter velório para fazer, pode ter confusão. Não, vamos viver o que Deus tem até o fim, até Ele voltar, ou até Ele nos chamar, até o fim. O que Deus tem para você é eterno. O que Deus tem para você é até o fim. E que assim seja.